Antes de falar sobre o que é topologia em si, devemos entender o básico do básico, que são os vértices, edges, que traduzindo ficariam arestas, e faces. Só para recapitular, vai que você esqueceu de alguma coisa. Imagine vértices como 4 pontos, 2 em cima e 2 embaixo. Nós podemos conectar esses vértices de uma forma que pareça com um quadrado. Percebeu que agora ficou essa linha preta? Isso nós chamamos de aresta, edge. Por fim, nós podemos pintar esse quadrado por dentro de um vermelho. Esse vermelho é a nossa face, que é opcional na topologia. Obrigatoriamente, uma face deve ter pelo menos 3 vértices para se tornar uma face. As faces podem ser triângulos, quadrados e n-gons. N-gons são as faces que possuem mais de 4 vértices. E o conjunto de tudo isso, de vértices, edges e faces, são chamados de malha, ou mesh no inglês. E esse quadrado não é um quadrado de verdade na computação, é ilusório. Tudo que é face, quadrados, círculos sempre serão compostos por triângulos. Isso é um assunto mais complexo que você não precisa entender, exceto se for programar em OpenGL ou DirectX. Aliás, vértices e arestas podem conter propriedades que nos ajudarão a formar nossos modelos. Isso explicarei mais pra frente. Topologia basicamente é como os vértices, arestas e faces são organizados. Pegue como base esse cubo. Ele tem 4 faces e 4 vértices. Isso já é topologia, mas se é uma topologia boa ou ruim, a gente tem que descobrir. Vamos, por exemplo, pegar outro cubo. Esse cubo é idêntico ao outro, certo? No visual sim, mas se a gente pegar o reframe, vamos ver que ele está triangulado. Isso nós chamamos de topologia, como a malha é estruturada. É bem mais complexo que isso e vou explicar por partes, pois há algumas subcategorias que compõem a topologia, como a organização de loops, subdivisão, poles, redução de loops e min-increase. Esses são alguns que eu acho que são os mais importantes para compor uma mesh bem feita. Vamos começar com a organização de loops. Lembrando que loops são as voltas que as edges dão em torno de uma malha. E loop cut é a ferramenta que faz esses loops. Consegue ver esses 2 cubos? Um é composto por triângulos e o outro por quadrados. Os 2 estão corretos, pois tudo que está relacionado a faces no final sempre será triângulo. Mas ei, se tentarmos dar um loop cut no cubo quadriculado, nós vamos conseguir fazer normalmente. Já no triangulado, não vamos conseguir realizá-lo, pois o Blender não sabe para onde ir. Não sabe onde começa e onde termina o triângulo. Não sabe se é para o lado ou se é para baixo. No cubo quadriculado, funciona perfeitamente o loop cut, pois o Blender sabe onde começa e onde termina. Ou seja, triângulos e n-gons não podem ser cortados com loop cut, pois o Blender não sabe qual a direção o loop deve ir. Lembrando que isso é o básico, você pode criar coisas da hora somente modelando com loops, mas uma hora você vai ter que usar outros tipos de técnicas para refinar a malha, como dando um sect. Isso é a maior parte da topologia. A maioria dos modelos são feitos praticamente de quads, um pouco de trees e nada de n-gons. Às vezes nós utilizamos triângulos, mas é bem raro, exceto se você for fazer algum jogo ou fazer algum estilo artístico. Nesses casos é sim aceitável, pois o computador calcula muito mais rápido os triângulos, não envolve matemática, mas fuja dos n-gons, eles são a abominação do 3D. Porque para fazê-lo precisa de vários triângulos que apontam diretamente para o centro, deixando-o não otimizado. Vou dar um exemplo mais tarde no vídeo. Poles são uma série de loops que terminam em um único vértice. Há uma divisão nessa subcategoria, e-pole e n-pole. Antes de explicar o que são e-poles e n-poles, faça uma malha de grid 3x3 e faça um extrude no centro. Você vai perceber que esse vértice possui 5 vértices conectados. Esse é o e-pole, o extrude pole, que é usado obviamente como ponte para extrude. Já o n-pole, de nose pole, possui 3 vértices conectados a ele. Não há muito o que falar sobre poles. É algo bem específico que você deve ter cuidado quando for usar, pois os criar no lado errado pode ser difícil criar loops depois. A topologia não se resume somente a adicionar edge loops. Se formos fazer somente isso, podemos danificar a malha sobrecarregando. Veja nesse exemplo. Isso é considerado uma topologia ruim. Nós estamos danificando a mesh com faces desnecessárias. O que fazemos então? É muito simples. Temos que reduzir o número de faces de um jeito que faça com que exista o menor número possível de edges.
Beleza, agora eu percebi que eu falei muito errado nessa parte. Você tem que adicionar faces que removam certos edges que ficam pendurando pela malha toda. Foi mal, eu errei nessa parte. E voilá, temos uma topologia que até é boa. Claro que pode ter outros jeitos de aprimorar essa malha, mas nesse caso está perfeita. Se você é iniciante, recomendo você pesquisar no Google alguns exemplos de Edge Loop Reduction, já que é bem difícil de memorizar de cabeça cada formato. Vou explicar mais detalhadamente sobre a redução de loops em um futuro vídeo, já que é um assunto um tanto que chato. Subdivisão não faz parte exatamente da topologia, mas decidi incluí-la pois é algo que é fundamental para a modelagem orgânica. Ele é um modificador que pega uma malha e divide ele em tantas vezes, só que com um adicional. Ele pega a malha e faz uma curva nas bordas, deixando a malha suave. Isso serve para criarmos topologia orgânica, tipo criarmos metais com bordas arredondadas ou criar carne. Nesse caso eu não sou muito profissional em criar corpos, deu pra perceber eu acho. Para desativarmos essa puxada, nós podemos usar uma propriedade na Edge chamada de Increase. Essa é a de algumas propriedades que os Edges possuem. Vou falar sobre as propriedades de Edges no próximo vídeo. Aliás, os quadros são perfeitos para fazer modelagem a partir de subdivisão, o Subdivision Modeling. Isso é, se você for fazer, por exemplo, um prata repole, ao invés de fazer um círculo com 64 loops, você pode fazer um com 8 e colocar o modificador Subdivision Surface em 2. Vai ficar algo suave, não espetado. Além de ser algo não destrutivo, fica mais limpo a malha para visualização. Esse para só um exemplo, não recomendo fazer um modelo com poucos polígonos e adicionar uma subdivisão, pois quando for adicionar detalhes, não fica faltando resolução. E esse foi o vídeo, deixa o like e se inscreva aí se eu abrir um pouco do seu olho.